Olá, como vai? Eu sou o Dr. Adriano Faustino, apaixonado com medicina, saúde e estilo de vida. Hoje nós vamos falar de jejum intermitente. Você já ouviu falar? Sabe se é bom ou se não é? Como fazer? Vamos falar disso tudo, tá bom? Fica com a gente, aproveita e inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho para acompanhar todas as novidades. Fique ligado. Jejum intermitente. O que é? O nome já diz, é você comer de maneira intermitente. Ora come, ora não come, ora come, ora não come. E aí esse intervalo, ele pode ser aí variável. Nós vamos falar disso, tá certo? Qual que é então a importância do jejum? O jejum ele é melhor do que comer de 3 em 3 horas, porque a gente aprendeu, né, que tem que comer de 3 em 3 horas, não é mesmo? O jejum já prega justamente o contrário, é não comer de 3 em 3 horas e ficar longos períodos sem comer, né? Muito bem, quais são as evidências que a gente tem sobre isso? Várias, inclusive um prêmio Nobel de Medicina em 2016 do professor japonês, como é que eu chamo o nome dele? Yoshinori Ozumi, né? Professor que ganhou o prêmio Nobel de Medicina por descrever, anos e anos estudando o efeito do jejum nas células e descreveu a importância do jejum para as nossas células, né? O jejum ele ajuda a melhorar um processo que nossas células têm chamado autofagia. E na hora que esse jejum melhora a autofagia, ele também está melhorando a nossa expectativa de vida, a nossa longevidade. Então o jejum intermitente é muito bom para ter saúde. Jejum intermitente, muitos acham que é importante apenas para emagrecer, que é também. Mas o jejum intermitente ele tem vários benefícios, tanto para emagrecer quanto também para ganhar saúde, né? Então nós temos evidências sim que jejum intermitente realmente é bom para a saúde. E por que ele é bom? Não é simplesmente só pela autofagia, que é uma limpeza do nosso corpo. Isso também é bom. Mas, por exemplo, o jejum intermitente ajuda a baixar a insulina. Não é? A insulina, o hormônio insulina, é um hormônio que também dá um indicativo para o nosso corpo, uma sinalização para formar massa gorda. Se eu deixo a minha insulina baixa, eu me protejo de diabetes, melhoro o padrão de diabetes de pacientes que já têm a doença, já desenvolveram diabetes e também tem um estímulo para queimar massa gorda. Ou seja, se você quer emagrecer, o jejum é uma das maneiras que vai te ajudar sim, porque ele vai ajudar a baixar a insulina. Você pode observar que a maioria dos diabéticos tem aí resistência à insulina e obesidade ou sobrepeso, porque isso atrapalha, né? Então o jejum intermitente é muito benéfico para essa situação, porque vai baixar a insulina, vai estimular nosso corpo aí a trabalhar melhor. Muito bem, e quais são as formas de fazer jejum? Muitos perguntam isso, como fazer jejum? Vou ficar quanto tempo sem comer? Que horas que eu fico sem comer? Muito bem, existem alguns protocolos. Para você que quer começar, o que eu recomendo é comece aos poucos, comece devagar, né? Não comece aí querendo fazer muito jejum de uma vez. O seu corpo tem que se adaptar a isso, igual quando você começa a fazer atividade física. Você nunca correu, você vai correr 10 km de uma vez? Você vai passar mal, você vai machucar, você não vai conseguir, né? Agora você começa pouquinho, daqui uns dias você está correndo 10 km, está correndo 20 km, né? Então procure fazer um jejum de 12 horas, né? Você pode, por exemplo, jantar e fazer o que eu sempre recomendo, fazer uma alimentação low carb à noite, né? Faz um jantar, por exemplo, salada e carne, por exemplo, um peixe com uma salada, um peixe com legumes, é o ideal, né? À noite, vamos dar um exemplo, 8 horas da noite, né? No outro dia, você vai comer só às 8 horas da manhã, você fez 12 horas. Isso é para quem está iniciando, para ver como é que está. O ideal é aumentar esse tempo de jejum. Depois você passa para 14 horas de jejum. Então você, por exemplo, faz o seu jantar às 6 da manhã, às 6 da tarde, às 18 horas, para tomar o seu café às 8 horas da manhã do dia seguinte.
né? Então você fez 14 horas de jejum. E depois você vai aumentando a ponto que você não vai tomar café da manhã. Você vai só tomar um café puro, sem açúcar, ou um chá, ou água. Isso não quebra o jejum. Você fica sem comer alimentos sólidos e alimentos calóricos. Você pode beber líquidos sem caloria, que é o chá, o café e a água, né? Todos eles sem açúcar. Tá bom? E aí você vai aumentando, você passa para 16 horas de jejum, depois você pode passar para 18 horas de jejum, pode passar para 20 horas e pode fazer até 24 horas de jejum. Ou seja, com o seu corpo acostumando, você vai fazer de maneira... Tem dia que você vai poder fazer aí 14, eu sou adepto de jejum intermitente, faço muito jejum intermitente, tem dia que eu fico 18 horas, tem dia que eu fico 14, tem dia que eu fico 20, tem vezes que eu faço 24, é mais raro, mas muitas vezes eu faço também 24 horas de jejum, ou pelo menos aí 16 horas. Não é? Depois que você já está acostumado, você vai fazendo de acordo com a rotina da sua vida. Tem dia que fica mais fácil, tem dia que não fica, mas que você está sempre fazendo jejum intermitente. Então comece com isso. Comece com 12 horas, depois passa para 14, depois passa para 16, 18 e por aí vai. Quantas vezes por semana fazer jejum é outra dúvida também, não é? Olha, eu também gosto de começar bem devagar. Eu oriento fazer uma vez por semana. Depois passo para 2, passo para 3, passo para 4 vezes. Vai depender aí de como é que está a sua rotina. Ah, eu quero viver fazendo jejum intermitente, fazer jejum intermitente todos os dias. Pode, muito bem. Você vai todo dia ter seu momento lá de alimentação e fazer um período de jejum maior. Nada não tem um impeditivo. Obviamente, tem algumas pessoas, né, que não devem fazer jejum. Quem são elas? Grávida, por exemplo. Grávida não está indicado fazer jejum, poxa. Ela está criando um bebê crescendo num ritmo alucinado, né, dentro da barriga dela, e ela vai ficar sem comer 18 horas? Vai passar mal. Óbvio que grávida não tem. Outra coisa, um diabético que usa insulina também não tem indicação, tem que ter um cuidado muito grande com isso. E outros pacientes aí com doenças específicas, né? Mas fora isso, geralmente qualquer pessoa vai poder fazer o jejum, obviamente, aí com acompanhamento de um profissional para orientar, tá certo? Mas fica essas dicas então de jejum intermitente para você, siga-nos aqui no canal, que a gente vai falar mais vídeos, inclusive, dando mais dicas de jejum intermitente. Conta pra gente, você faz jejum intermitente? Quer começar? Coloca seu comentário aqui, a sua experiência, até para nos nortear aqui para os próximos vídeos, para falar aí informações que você tem interesse para ajudar na sua saúde, tá bom? Fico aguardando seus comentários. Um abraço!